Beleza, rapaziada? Seja bem-vindo mais uma vez a uma videoaula do professor Rafa e meu amigo. A gente vai começar hoje uma sequência sobre segunda lei de Mendel, cara. Isso aqui tem muita gente que pira nessa brincadeira. Ih, caraca, Rafa, e agora o que vai ser de mim? Calma, meu amigo. Estamos aqui para te ajudar, tá? Agora deixa eu te falar uma parada. Se tu vai fazer um vestibular mais tradicional, esse aqui é o seu lugar. Esse vai ter que aprender tudo sobre essa sequência agora, sobre segunda lei de Mendel, interação gênica, epistasia, então tem um monte de coisa bacana aqui para vestibular tradicional. Quem vai pegar em um Enem da vida tá mais para conhecer o lance da segunda lei em relação à história das ervilhas, a segregação independente. Mais que isso, interação gênica, epistasia dominante, epistasia recessiva, herança quantitativa, eu acho que já não é mais a praia de quem vai fazer Enem, tá? Mas é óbvio, se você quer destruir nas provas, independentemente do vestibular que você vai fazer ou do Enem que você vai realizar, chega junto, esse aqui é o seu lugar. Vamos nessa, após a vinheta. Beleza, moçada? Em relação à segunda lei de Mendel, o que a gente vai ter aqui? Ó? Basicamente, teremos que, em um segundo momento, o Mendel pensou, começou a analisar a possibilidade de se observar a herança de duas características simultaneamente, porque na primeira lei ele observa uma característica apenas, Então agora na segunda lei a gente vai começar a analisar mais de uma simultaneamente, E aí vamos ver como é que vai ficar a parada. Basicamente ele cruzou ervilhas puras com a característica de semente amarela e lisa. Então você tem duas características ao mesmo tempo, que é a cor da semente e a sua textura. Para ambos os casos, você tem que ela é pura, portanto amarelo puro, liso puro. Vou representar desse jeito aqui, ó, o amarelo puro e o liso puro aqui, tá? E a outra planta, o outro cruzante seria um indivíduo verde, de semente verde e de textura rugosa, ambos caráteres recessivos. Então eu vou representar desse jeito aqui, ó, por ser verde e por ser rugoso, tá? E aí como é que foi esse cruzamento? Basicamente eu peguei o amarelo liso, cruzei com um verde rugoso, e o resultado disso é que todos os indivíduos nasceram amarelo liso, obedecendo o padrão de herança da primeira lei, que seria o que? A F1 são os híbridos, e os híbridos manifestam o caractere dominante. Então ele manifestou o caractere dominante para a cor da semente, portanto amarelo, e manifestou o caractere dominante para a textura da semente, portanto lisa na parada, E aí deu continuidade ao experimento e realizou a autofecundação da geração F1 e gerou lá e criou a geração F2, como a gente já discutiu muito nas aulas lá de primeira lei de Mendel. E aqui o resultado que ele observou foi o seguinte, que 9 em 16 dos descendentes que ele obteve eram indivíduos amarelo liso. Então eles tinham pelo menos um Vzão na parada e pelo menos um Rzão aqui na brincadeira, Então eu teria lá os indivíduos amarelo liso, que comporta aqui, ó, 9 em 16. Deixa eu colocar aqui para nós. Amarelo liso, 9 em 16 da parada. Maravilha. Um outro resultado que ele observou era a existência de amarelo rugoso. Os indivíduos que tinham a primeira característica dominante e a segunda característica recessiva. Você vai ter, portanto, 3 a cada 16 descendentes dessa forma. Um outro resultado, 3 em 16 seria verde liso, quer dizer, o primeiro recessivo e o segundo dominante. Então, 3 em 16 aqui na parada. E por último, tchutchucos, você vai ter lá 1 em 16, que eram lá os indivíduos duplo recessivos, recessivo para as duas características, 1 em 16 lá dos descendentes. E aí, moçada, no final das contas, eu consigo eu consigo construir uma proporção aqui, que é a proporção fenotípica de 9 indivíduos com as duas características dominantes, para 3 indivíduos com a primeira dominante e a segunda recessiva,
pré-3 com a primeira recessiva e a segunda dominante. E por último, tchutchucos, um contendo as duas características recessivas. Então fica aquela proporção de 9 para 3 para 1. É famosíssima, né? Essa proporção da segunda lei quando você cruza dois heterozigotos, tá? Quando você cruza um indivíduo dihíbrido, esse camarada é assim, ó, Vzão do pai, Vzinho da mãe, Rzão do pai, Rzinho da mãe. Maravilhoso, né? Bom, seguindo aqui o nosso bate-papo, a gente começa a pensar como é que foi que o Mendel explicou esse resultado, né? E aí, nesse caso, ele inferiu, né? Ele começou a imaginar, e vários outros pesquisadores começam também a imaginar, que os genes que estão sendo analisados, o gene que determina a cor da semente e o gene que determina a textura, eles são localizados em cromossomos distintos, né? Essa é a famosa lei da segregação independente, né? A lei da segregação independente diz que os fatores, né, os genes diferentes, no caso o gene para a cor da ervilha e o gene para a textura da semente, se segregam, né, se separam independentemente na formação dos gametas. Isso significa dizer que eles estão em cromossomos diferentes e, portanto, eles podem transitar livremente de uma célula para outra sem obrigatoriamente ser transportado ligados a um mesmo cromossomo, que seria algo representado nessa imagem aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó, moçada, olha que bacana, ó. O que a gente vai ter aqui, ó? Aqui eu tenho uma célula de um indivíduo duplo dominante, né? Rzão, Rzão, Vzão, Vzão. Então veja que o gene R está num cromossomo e o gene V está em outro cromossomo, né? O gene R está no cromossomo vermelho e o V está no verde. Aqui eu tenho algo parecido. O R está num cromossomo, o V está em outro. Então, estão localizados em cromossomos distintos. Portanto, a gente diz que eles não estão ligados, né? Existirá aquilo que nós chamaremos de segregação independente. Bom, sobre os gametas que esses indivíduos podem produzir, esse camarada aqui, por exemplo, o que a gente vai imaginar? Que o cromossomo vermelho do Rzão vai se separar um do outro e cada um desses cromossomos irão para uma célula diferente. Então vai Rzão para um gameta e Rzão para outro. Então todos os gametas que ele criar vai ter o Rzão, não tem jeito. Em relação ao gene V, você vai ter vai Vzão para um gameta e vai Vzão para outro gameta. Resultado, todos os gametas que ele produz vai ter Rzão e vai ter o Vzão. Mesmo pensamento aqui, ó. Você vai separar esses dois cromossomos aqui, vai o Rzinho para um gameta, vai um Rzinho para outro. Então todos os gametas têm Rzinho. Em relação ao V, mesmo pensamento, vai um Vzinho para um gameta, vai um Vzinho para outro. Então o resultado, moçada, o resultado é que os gametas deste indivíduo aqui, ó, serão sempre desse jeito aqui, ó. Gametas com Rzinho e com Vzinho, tá? Na hora da fecundação, esse gameta se encontra com esse, e aí o resultado disso, quando esse gameta se une com esse, tu vai ter Rzão de um com Rzinho do outro. Então vai formar um indivíduo heterozigoto para o gene R e vai receber Vzão de um gameta, Vzinho do outro gameta, vai formar um indivíduo heterozigoto para o gene V. Então esse camarada ele é duplo heterozigoto, né? Heterozigoto para o Rzão, para o gene R, e heterozigoto para o gene V. É o que a gente vai chamar de dihíbrido, tá? Bom, essa aqui é a geração F1. Isso explica porque todos os indivíduos de F1 acabam apresentando a semente amarela, que vai ser determinado pelo Vzão aqui na parada, e a textura rugosa, a textura lisa, perdão, né, que vai ser determinada pelo Rzão na parada. Bom, eu sei que em um segundo momento você vai fazer a autofecundação desses indivíduos de F1. Então você vai cruzar F1 com ele mesmo, né? Para fazer o cruzamento, a gente já sabe como funciona, eu preciso descobrir quais são os gametas que essa galera produz. Então, na hora de formar os gametas, a parada vai funcionar mais ou menos assim, ó. Você vai ter aqui a brincadeira. Lembrando que na hora da formação dos gametas, os cromossomos se separam, né? Então, vamos pensar só nesses dois cromossomos aqui agora, né? O cromossomo do gene R. Como é que vai funcionar?
Cromossomo com gene R se desloca para um gameta. Cromossomo com R se desloca para outro, né? Então, vem para cá, ó, por exemplo. Maravilha. Então, R num gameta, R no outro. Em relação ao gene V, algo muito parecido, ó. V vai deslocar para um gameta. V vai deslocar para outro. Então perceba que eu consegui construir um gameta com um R e com um V. Consegui construir um gameta com um R e com um V. Só que existem outras duas combinações possíveis para esses gametas. E as outras duas combinações estão aqui, ó. As outras duas combinações é uma situação, por exemplo, em que você vai ter aqui o seguinte, ó, o cromossomo R separou para cá, cromossomo R separou para cá, tranquilinho. Aí junto com o R, ó, veio o cromossomo com V. Rafa, isso é possível? Cara, isso é totalmente possível, né? Não é obrigatório o gene, o cromossomo do R vir junto sempre com o cromossomo do V. Às vezes pode acontecer isso que a gente está vendo aqui, ó. O cromossomo do R vir junto com o V. Tá? E outra possibilidade ainda aqui pra gente é a chance, né, de você ter recebido aqui, ó, V num cromossomo e o Vzinho, R no cromossomo e o Vzinho no mesmo gameta. E nesse caso, então, a gente tem 4 combinações possíveis de gameta, né? A gente tem um gameta com os dois genes dominantes, alelos dominantes, R, V. Você vai ter gameta com o R e o V. Tu vai ter também, ó, moçada, combinação possível aqui, ó, de um gameta com o alelo R e o V. E por último, fofinhos, tu vai ter a última combinação possível, um gameta com o R e com o V. E aí, quando você coloca um camarada desse para se autofecundar, você vai misturar esses gametas masculinos que ele produziu com esses mesmos gametas femininos que ele também é capaz de produzir. Então, você está pegando aqui, ó, um indivíduo duplo heterozigoto, R, Rzinho, V, cruzando com ele mesmo, né? Duplo heterozigoto também, ó, Rzinho, V. Você vai lembrar que a primeira coisa que a gente faz na hora de um cruzamento como esse é descobrir os gametas dessa galera. Então tá aqui, ó, todos os gametas possíveis de origem masculina. E aqui a gente tem todos os gametas possíveis de origem feminina. Depois que você montou esse quadro, tranquilinho, né, moçada? Agora a gente vai brincar da mesma forma que a gente fez na primeira lei de Mendel, tá? Muito cuidado aqui, ó, porque nenhum gameta pode apresentar dois genes do mesmo tipo, né? Dois fatores do mesmo tipo. Por exemplo, nenhum gameta tem dois R's, nenhum gameta tem dois V's. Essa é a grande regra da parada. Cada gameta vai ter que ter um R e um V, né? Então pode ser Vrzão, Vzão, Rzinho, Vzão, Rzão, Vzinho, Rzinho, Vzinho na parada. E aí você faz as combinações, ó. Primeira combinação possível, ó. Esse gameta fecundando esse, por exemplo, ó. Aí o resultado disso, Rzão do pai, Rzão da mãe, Vzão do pai, Vzão da mãe. Tá aí um organismo, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão. Segunda fecundação possível, esse gameta fecundando esse, ó. Vê lá. Você pegou Rzão da mãe, Rzinho do pai. E Vzão da mãe, Vzão do pai. Né? Eu estou dizendo pai e mãe só para a gente diferenciar gameta masculino e feminino, né? Aí, ó, terceira fecundação possível. Então você vai ter Rzão de origem paterna e materna, Rzão. Vai ter Vzão de origem materna e Vzinho de origem paterna, Vzão, Vzinho. Rafa, quantas combinações possíveis existem nesse caso? Quantas fecundações são possíveis? Cara, 16. E dessas 16 fecundações, você vai ter 9 delas, o indivíduo apresentando as duas características dominantes. 3 delas, tu vai ter a primeira dominante e a segunda recessiva. Pode contar depois aí. Outras 3 com a primeira recessiva e a segunda dominante. E uma combinação apenas, que é essa aqui, ó. O indivíduo apresentando as duas características recessivas.
e aí a gente retoma aquele valor de 9 para 3, para 3, para 1, que a gente observou no cruzamento real, né? No cruzamento entre as ervilhas. Aqui é apenas uma simulação, a gente imaginando como é que foi esse cruzamento, né? Então, essa lei, né? essa análise que a gente fez aqui, ela se aplica exclusivamente em casos que não existe ligação gênica, ou seja, casos em que os genes analisados estão localizados no mesmo cromossomo, né? A ligação gênica significa isso. No caso da segunda lei de Mendel, a gente vai estar analisando situações de segregação independente, em que os genes se localizam em cromossomos distintos, tá? E aí é fácil, porque você consegue aplicar os conceitos da primeira lei na segunda lei, né? A gente vai até fazer uma questãozinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para nós. Já a gente vai demonstrar isso numa questãozinha. Só antes da gente passar para fazer uma questão, eu vou conversar um pouco melhor com vocês sobre esse lance da formação dos gametas, né? Quando tem a segregação independente, que é uma das maiores dificuldades dos alunos, né? Para daqui é o seguinte, moçada, quando os genes estão localizados em cromossomos distintos, a gente tem as situações da segregação independente. E aí todas as combinações possíveis entre os genes diferentes são possíveis, né? Então, a única coisa que não pode acontecer é encontrar dois alelos do mesmo gene no mesmo gameta. A gente já tinha mencionado essa regra, porque os alelos do mesmo tipo, né, os alelos do mesmo gene, eles obrigatoriamente se separam durante a formação dos gametas. Então, mesmo se você tem uma dupla de alelos do mesmo gene, sempre vai um para cada gameta diferente, tá? Então, cada gameta apresenta um alelo de cada tipo de gene, tá? Existe uma equação que a gente vai utilizar para medir o número de gametas diferentes que é possível um indivíduo produzir a partir de um determinado genótipo, né? Então, o número de gametas diferente vai ser igual a 2 elevado ao número de heterozigoses, né? Isso, matematicamente falando, é fácil de explicar, mas primeiro, antes da gente usar essa equação, a gente vai tentar usar uma técnica menos decoreba, né? Mais na intuição e menos na decorebinha, né? Então, uma parada aqui interessante, ó, quanto mais heterozigoses, maior o número de gametas diferentes que o indivíduo é capaz de produzir. Isso porque, ó, vamos dar uma olhada nesse caso aqui, ó. A pergunta é: quantos gametas diferentes são possíveis para o seguinte genótipo? O camarada é Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. E aí o que eu posso fazer? Eu posso utilizar uma forma menos decoreba e mais intuitiva. Essa é a técnica da arvorezinha, onde você vai organizar dessa forma. Em cada gameta, sempre você vai ter o alelo do gene A separado do outro alelo do gene A. Então você já começa separando os dois. Como o cara é heterozigoto, você coloca Azão para um lado, Azinho para outro, porque é isso que vai acontecer durante a meiose. Aí você imagina quais são as combinações possíveis com o gene Azão, com o alelo Azão. Bom, Azão pode vir junto de Bzinho, né? Azão pode vir junto de Bzinho, tá? O Bzinho pode vir junto, olha que legal, ó, do Czão, mas também pode vir junto do Czinho. E aí você vai criando essas ramificações aqui. É possível que isso aconteça, que venha lá Bzinho com Czão, mas também é possível que venha Bzinho com Czinho, né? Lembrando que não é uma obrigatoriedade o Bzinho, os recessivos sempre vir junto, né? É possível ver um recessivo junto com o dominante. Aí, em relação ao gene D, também tem duas possibilidades de gene D. Pode vir Dzão para um gameta, pode vir Dzinho para outro, né? Aqui embaixo você vai pensar do mesmo jeito. Junto com o Czinho pode vir o Dzão, e junto com o Czinho também pode vir Dzinho. E aí você começa a ter algumas combinações de gametas possíveis com o alelo Azão. Então pode ser um gameta Azão, Bzinho, Czão, Dzão, que é esse aqui, ó. Azão, Bzinho, Czão, Dzão. Pode ser Azão, Bzinho, Czão e Dzinho. Mais uma combinação possível. Outra combinação, Azão, Bzinho, Czinho e Dzão.
Opa, Rafa. Então, existem muitas combinações. Ó. Azão, Bzinho, Czinho e Dzinho. Mesmo pensamento você vai fazer aqui embaixo. Ó. O Azinho, ele pode vir junto com Bzinho. Bzinho pode vir junto com Czão, mas também pode vir junto com Czinho, tranquilo. Vir junto no mesmo gameta. Czão pode vir junto com Dzão. Czão pode vir junto com Dzinho aqui na brincadeira. Ó. E Czinho também pode vir com Dzão, tranquilinho. Czinho também pode vir com Dzinho na parada. Aí você cria essas outras combinações. Ó. Azinho, Bzinho, Czão, Dzão. Azinho, Bzinho, Czão, Dzinho. Azinho, Bzinho, Czinho, Dzão. Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. Então, moçada, esses são todos os tipos de gametas que esse camarada consegue produzir. Perceba que toda vez que aparece uma heterozigose, você acaba multiplicando por 2 aqui a parada, ó. Você acaba elevando ao quadrado a chance de surgirem gametas. Perceba que o camarão ele é homozigoto para B. Então perceba que aqui você só tem uma possibilidade, né? Azão e Bzinho. Uma possibilidade, Azinho e Bzinho. Então, quanto mais heterozigoses, maior o número de combinações diferentes você vai acabar apresentando, né? E aí, para a gente conseguir entender melhor essa parada, vamos passar aqui para uma questãozinha que eu acho que você vai gostar. Só para ficar mais claro esse lance dos gametas, né? Então ele fala assim, ó, o número de tipos de gametas de um indivíduo de um genótipo Czão, Czinho, Mzinho, Mzinho, Rzão, Rzinho que o indivíduo pode produzir é. Tá, vamos lá. Como é que é a parada? Rafa, vamos fazer os dois métodos? Vamos usar o método da arvorinha e vamos usar a equação. Tudo bem, vamos fazer. Vamos pegar aqui, ó, primeira combinação possível. Czão num gameta, Czinho no outro. Maravilha. Aí qual é o lance? Czão pode vir junto com Mzinho aqui na brincadeira. Tranquilo. Só tem essa possibilidade. Czinho também pode vir junto com Mzinho sem problema algum. Aí o Mzinho pode vir junto com Rzão, mas também pode vir junto com Rzinho. Tá? O mesmo pensamento você vem para cá, ó. Mzinho pode vir com Rzão, mas também pode vir junto com Rzinho. Tranquilinho. E aí os tipos de gametas. Czão, Mzinho, Rzão. Esse é o primeiro gameta possível, né? Czão, Mzinho, Rzão. Ok. Czão, Mzinho, Rzinho. Czão, Mzinho, Rzinho. Então essas são todas as combinações de gametas com Czão. Agora as combinações com Czinho. Czinho, Mzinho, Rzão. Outra combinação possível. Czinho, Mzinho, Rzinho. Então a gente chegou a um resultado de que são possíveis 4 combinações possíveis, né? São possíveis 4 combinações diferentes de gameta. Isso a gente chegou pela técnica da arvorezinha, né? Mas vamos usar agora aquela equação que a gente usou há pouco tempo, né? Que a gente viu há pouco tempo. Para descobrir o número de gametas, você pega lá, moçada, 2 e eleva a n. N é o número de heterozigoses. Quantas heterozigoses eu tenho? 1 heterozigose, 2 heterozigoses. Então vai ficar 2 elevado a 2. 2 vezes 2, 4 na parada. Então você tem 4 gametas diferentes possíveis. Perceba que a equação ela só te dá o número de gametas distintos, né? E essa outra técnica aqui, ela te dá os tipos de gametas diferentes que você consegue produzir. Tá? Então, de qualquer forma, é sempre bom, né, você conhecer essa primeira técnica aqui, ela sempre vai te ajudar em todos os casos. Essa aqui só vai te ajudar quando a questão quiser saber quantos são. Mas se a questão quiser saber quais são, aí você vai ter que usar todo esse raciocínio aqui, tá? Então, resultado aí, 2, 4, 6, 8, 16, vou ficar com 4... Letra B, 4 gametas diferentes são possíveis de ser produzidas. Valeu, moçada? Então, a segunda lei de Mendel é tranquilinho. Dá para sair da segunda lei com a primeira lei, usando a regra do I. Tá? Então, ele quer saber qual é a chance de ser, sei lá, Rzão, Vzão, Vzinho.
Então o que você vai fazer? Você calcula a chance R razão, calcula a chance Vzão, Vzinho e multiplica as duas. A gente já fez questões sobre isso no passado. A gente está vendo aqui a segunda lei de Mendel só por uma questão de dar continuidade ao conteúdo, mas com regra de probabilidade você resolve essas questões numa boa. Talvez essas questões que envolvem gametas e tipos de gametas é o que a galera mais se enrola aí na brincadeira, né? Então valeu, moçada. Vamos ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima. Falou!